Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica Dominical Online. Estamos aqui nesse vídeo gravado para você, feito com muito carinho, com muita dedicação. Quando são dia 10 de agosto de 2025, estou trazendo para vocês aqui esse vídeo gravado. Você é meu convidado a convidar mais pessoas para participar da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Está aí na sua telona o nosso material de estudo, certo? Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2025. O tema é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio a perseguições. Então vem comigo, vamos para a nossa lição de hoje, que é a lição de número 6. Vou aguardar aqui a CPAD mandar para nós. Tá aí a capa da nossa revista. Vamos então à lição de número 6. Então tá aí, lição 6, 10 de agosto de 2025, uma igreja não conivente com a mentira, certo? Então eu vou melhorar aqui a nossa telinha, para você conseguir ver as nossas referências. Vou aumentar um pouquinho também a fonte, para você acompanhar comigo, tá? Isso aqui tudo é feito manualmente, eu não tenho assistente, eu não tenho tecnologia avançada. Aqui é como nos velhos tempos, quando o computador foi inventado. Eu ainda estou algo bem próximo dessa situação. Então vamos lá. Eu sou o pastor Anísio Andrade, sou presidente do Ministério Apologético Boas Novas. A nossa sede fica em Condomínio Residencial Asa Branca, quadra C, lote 6, loja 1, Recanto das Emas, Brasília, Distrito Federal. Então hoje nós vamos estudar esse tema importante, uma igreja não conivente com a mentira, texto áureo. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? O texto está entre aspas, em Atos capítulo 5, versículo 3. Está aí na telinha para você. Vamos então à nossa leitura em classe, que está no capítulo 5, versículos 1 até o 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Sofia, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram, e levantando-se, os jovens cobriram-no. Cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti.
e logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando, os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Um texto bem contundente, né? Eu pergunto para você, por que será que Ananias e Safira foram punidos? Por que será que Ananias e Safira foram punidos? Então vamos lá. Ananias e Safira eram donos daquela herdade. Ninguém era obrigado a fazer nada, a dar nada. A igreja vivia em plena harmonia. Mas o que acontece? Nos dias de hoje também tem esse tipo de pessoas que gostam de se aparecer, gostam de um status de estrela. Então esse casal colocou no seu coração o desejo maligno de crescer, virar estrela no meio da igreja em Jerusalém. Uma igreja que não tolerava o pecado, que não tolerava a mentira. Então eles combinaram, bom, a gente vende e fica com a metade, mas para que a gente não fique por baixo, nós vamos dizer que vendemos por esse valor. E o próprio Espírito Santo de Deus revelou a Pedro, revelou aos apóstolos aquela situação. E foi-lhe perguntado, não era sua a propriedade? Sim, então se você quisesse ficar com ela, era sua. Ninguém te pediu, você não era obrigado a nada. E se você vendendo, você podia ficar com dinheiro, o dinheiro era seu, ninguém te pediu nada. Mas por que você colocou no seu coração esse desejo de enganar, de tentar a igreja, tentar o Espírito Santo de Deus? E aquilo serviu de exemplo, aqueles dois, só Deus sabe o exato motivo pelo qual Deus os tirou da face da terra. Mas ficou o exemplo para todos que faziam parte daquela igreja. Então vamos lá. Eu quero que você acompanhe comigo direitinho o nosso plano de aula, a introdução. Na vida cristã, a verdade deve ser um valor inegociável. A história de Ananias e Safira dentro da comunidade de Jerusalém revela a seriedade do compromisso com a honestidade diante de Deus e da igreja. Movidos pela cobiça e pela busca de reconhecimento, tentaram enganar os apóstolos, mas foram desmascarados e sofreram juízo imediato. Esta lição nos ensina que a mentira não apenas compromete nosso caráter, mas também fere a santidade da igreja. A justiça divina se manifesta para preservar a pureza do povo de Deus, destacando a necessidade de temor, integridade e sinceridade. Nós vamos então apresentar esta lição com os seguintes objetivos. Primeiro, apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes. Segundo, mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano. Terceiro, valorizar a santidade da igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. A motivação seria: a verdade é um pilar inegociável da vida cristã. A história de Ananias e Safira nos ensina que Deus não compactua com o engano. Satanás usa a mentira para desviar os crentes, mas cada um tem a responsabilidade de escolher a verdade. Como cristãos, devemos rejeitar qualquer forma de falsidade, pois a mentira traz consequências espirituais e prejudica a comunhão com Deus. A igreja deve preservar sua identidade
mantendo-se firme na transparência e integridade, pois o temor ao Senhor nos conduz a uma vida autêntica e irrepreensível. Então vamos voltar aqui para a nossa lição. Eu quero que você acompanhe comigo os tópicos que vêm a seguir. Vamos então para a introdução. Vou colocar na telinha aí para você. Um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Eu quero só esclarecer aqui para vocês que o lucro aqui se trata de louros, né? De fama. Eles queriam fama, queriam ser iguais ou melhores que os outros, sem, contudo, abrirem mão de todo o seu capital. Então, está aí para você a palavra-chave. A palavra-chave do assunto de hoje é mentira. E nós vamos, então, para o tópico de número 1. Tópico de número 1. O diabo, o pai da mentira. Vou só descansar um pouquinho a minha garganta aqui, tá? O primeiro ponto é da natureza satânica mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Abre aspas, disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Fecha aspas. Atos 5:3. Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira, João 8:44. Satanás está por trás de toda mentira e engano. Segunda aos Tessalonicenses 2, 9 e 10. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. Atos 13, versículo 10. O diabo será sempre mentiroso e nunca mudará. Segundo ponto, a mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. A Escritura é bem clara. Abre aspas, não deis lugar ao diabo, fecha aspas, Efésios 4, 27. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos, Atos 2, 42. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do maligno que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscadas com a intenção errada,
se tornam pecado. Então, para você, aí na sua telona, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente. O terceiro ponto é: não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. Segundo aos Coríntios 2, 10 e 11. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, Colossenses 2,15, por outro lado não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, entre aspas, Efésios 6, versículo 11. A expressão grega, abre aspas, astutas ciladas, fecha aspas, traduz o termo grego metodeias, de onde procede nosso termo em português, método, entre aspas. O diabo é mentiroso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Vigiemos, irmãos. Em resumo, nós dizemos que Satanás é a origem do engano e usa a mentira para afastar as pessoas de Deus. Eu vou colocar na telona para você o auxílio bíblico teológico. O pecado da hipocrisia. Os crentes movidos por amor cristão vendiam seus imóveis espontaneamente. Faziam isto para distribuírem a importância apurada conforme a necessidade de cada um. No meio daquele entusiasmo, Ananias e Safira venderam uma propriedade e Ananias entrou em acordo com sua mulher e reteve parte do preço, depositando o restante aos pés dos apóstolos. Até ali tudo havia sido glorioso na vida da igreja. Suas características típicas eram o amor fraternal, a bondade altruísta, a coragem heróica e a real devoção a Cristo. Não era, no entanto, nenhum milênio espiritual. Satanás, longe de estar amarrado, trabalhava com vigor. Não conseguiu destruir a igreja através das perseguições vindas de fora, procurou, então, estragá-la por dentro, seduzindo alguns dos seus membros. Não conseguindo destruir o trigo, semeou o seu joio. Mateus 13, 24 ao 30. Suas primeiras vítimas, aliás, indesculpáveis, foram Ananias e Safira. Daquele tempo para cá, a hipocrisia sempre tem seguido a realidade da religião como uma sombra negra, entre aspas. Então, esse texto aqui é de Perlman Meyer, Atos, estudo do livro de Atos e o crescimento da igreja primitiva, Rio de Janeiro, CPAD 2023, páginas 59 até a 60. Então, vamos voltar aqui para nós. Deixa eu te falar uma coisa. O problema de Ananias e Safira não é porque eles deram parte do dinheiro. Eles poderiam dar ou deixar de dar o que quisessem. O que eles não poderiam ter feito era tentar se passar por bonachões, né? E querer lucrar em cima da fama. E ali eles teriam fama, talvez seriam bem vistos e provavelmente eles imaginaram que teria algum lucro em cima disso, não sei. O certo é que eles foram tomados pelo espírito maligno da vaidade, a arrogância, o orgulho,
e acabaram fazendo a coisa errada e pagaram com a própria vida. E isso serviu de exemplo. Hoje nós não vemos mais esse tipo de coisa acontecer na igreja, mas tem muitos mortos-vivos aí tentando enganar a igreja, enganar o pastor, enganando a si mesmos e morrendo espiritualmente. Vamos então para o tópico de número 2, o cristão e a mentira. Primeiro ponto, mentir é uma escolha. Um fato fica evidente em Atos 5, do 1 ao 11. Tanto Ananias quanto sua mulher, Safira, agiram livremente. Na questão envolvendo a venda de uma propriedade, Atos 5, do 1 e o 2. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir da forma como agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre: mentir. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estaria sujeito ao julgamento divino. Aí o segundo ponto é atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. Abre aspas, e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Fecha aspas, Atos 5:5. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Terceiro ponto, mentir tem consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações, mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência. Se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro, foi muito alto. Custou-lhes suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações. Vigiemos, irmãos. Em resumo, o tópico de número 2, podemos dizer que o crente deve rejeitar toda falsidade, pois a mentira compromete seu testemunho e comunhão com Deus. Vou colocar para você aí o nosso segundo auxílio bíblico teológico. Entre aspas, evite que o pecado germine. Thomas Kempis escreveu, abro aspas para ele, em primeiro lugar, chega à mente um simples pensamento sobre o mal.
então chega à mente uma forte impressão do mesmo e depois o deleite no mal, com o impulso de praticá-lo. E, finalmente, o consentimento, fecha aspas. Essas palavras descrevem o caráter gradual do pecado. Ananias e Safira se deixaram encantar por Satanás. Deixaram seu amor a Deus ceder lugar à concupiscência pelo ouro. Houve, no entanto, um tempo em que tinham a possibilidade de resistir à tentação. E a lição que tiramos é: evite que o pecado germine. O pecado começa com um pensamento. É nessa altura que se trava a batalha decisiva contra o pecado. Devemos nos apegar firmemente à doutrina bíblica de que o diabo pode ser resistido. Tiago 4:7, entre aspas. Então, esse texto é de Maia, estudo do livro de Atos e o crescimento da igreja primitiva. Rio de Janeiro, CPAD, 2023, página 64. Então, vem comigo para o tópico de número 3. O tópico 3, a igreja que repele a mentira. Primeiro ponto. Uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. Atos 5:11. A palavra, entre aspas, temor, traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 desse mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida com o sentido de medo. Mateus 28:4, Lucas 21:26 e João 7:13. Contudo, aqui nesse contexto, o sentido é, entre aspas, reverência e, entre aspas, respeito, como em Atos 2:43. E outras passagens neotestamentárias também. Atos 9:31, 19:17, 1 aos Coríntios 2:3 e 2 aos Coríntios 7:1, 2 aos Coríntios 7:15. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvidas, causado danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Segundo ponto, uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca, abre aspas, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, fecha aspas, Atos 5:12. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo, é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Em resumo, o tópico de número 3, nós podemos dizer que a igreja deve zelar pela verdade, pois Deus exige santidade e transparência em seu povo. Voltando aqui para a nossa telona, nós vamos fechar com chave de ouro esta lição de número 6, onde tratamos de uma igreja intolerante quando se trata
do engano, da mentira, do pecado. Em conclusão, nós podemos dizer que é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado, sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para o comportamento ou para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa, não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja, que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Você pode conferir aí em 1 aos Coríntios, no capítulo 5, os versículos 1 até o versículo 13, está aí na sua telona. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juízo com aqueles que haviam pecado. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 30 até o 32. E tendo concluído aqui a nossa lição, eu peço a você que acompanhe o nosso trabalho, curte e compartilhe as nossas publicações. Hoje você está assistindo à Escola Bíblica Dominical, é um evento semanal que vai ao ar todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Você pode também acompanhar os nossos trabalhos, as gravações. Nós estamos bem avançados agora no estudo bíblico sobre a história da igreja. Estamos no capítulo de número 6. O próximo vídeo que você está vendo já está no ar, né? É o capítulo 6.2. Nós estamos vendo a história dos 4 grandes líderes do 4º século. Nós já estudamos Ambrósio e João Crisóstomo. Temos ainda Jerônimo e Agostinho. Então, à medida que a gente for colocando esses estudos, nós vamos enviando o link lá para a nossa página no Facebook. Lá é @MABNovas. E você que faz parte dos grupos do WhatsApp da igreja, vai estar sempre o link lá na véspera da postagem, tá certo? Então eu agradeço a você que me acompanhou nesse estudo bíblico e espero você no próximo domingo, tá? Você que mora aqui no condomínio residencial Asa Branca, por gentileza, compareça ao salão de cultos do ministério para o nosso estudo ao vivo. Lá no estudo presencial, a gente pode demorar um pouco mais, a gente pode discutir abertamente todos os temas, sem se preocupar com o que possa entender a plataforma. Então, lá um ambiente fechado, restrito, apenas aos membros da Escola Bíblica Dominical, né, os alunos da Escola Bíblica Dominical, que não precisam ser evangélicos, pode ser de qualquer denominação religiosa ou sem religião, nós não temos problema com isso. Nós queremos é que você compareça para aprender um pouco mais de Deus. Então, por gentileza, se Deus tocou no seu coração, se o seu coração se abriu voluntariamente, contribua com o nosso ministério. Está aí o QR Code, está aí o CNPJ da igreja, que é o Pix da nossa conta jurídica. Então, eu peço a Deus que abençoe a sua vida. Nós não temos nada para te dar em troca da sua contribuição, mas nós sempre estamos aqui levando para vocês de graça aquilo que recebemos do Senhor, tá certo? Então fica com Deus
e até uma próxima oportunidade. Tchau!